Graça e paz. Vamos começar esta reunião ouvindo a leitura de um texto no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Que Deus revele este reino dos céus aos nossos corações. Vou contar uma história apenas de caráter ilustrativo. Conta-se que no interior da África, um homem pobre lavrava seu pequeno campo quando seu arado bateu em algo duro. Ele pensou que fosse uma pedra comum, mas ao tentar removê-la, viu que reluzia ao sol de forma incomum. Era um diamante bruto do tamanho de uma laranja. Sem saber o valor real da pedra, ele procurou um comprador local. O avaliador, ao vê-la, empalideceu e ofereceu uma pequena quantia. Mas o lavrador recusou. Ele sentia que tinha encontrado algo único. Levou o diamante a uma cidade maior, onde especialistas confirmaram que era um dos maiores diamantes já encontrados na história. O homem vendeu a pedra por uma fortuna, comprou o campo todo e nunca mais teve necessidade de buscar riquezas. Não porque tivesse dinheiro, mas porque encontrou que valia mais do que tudo. Essa história ecoa com força a parábola que Jesus contou, a parábola de Jesus. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Cristo, o tesouro inigualável. Na sequência desta parábola, Jesus contou também a da pérola de grande valor. Numa, o homem acha por acaso um tesouro oculto. Na outra, um negociante procura e encontra uma pérola valiosa. Um encontrou sem buscar, o outro buscava com afinco. Ambos, no entanto, reconheceram o valor daquilo que encontraram e abriram mão de tudo para possuí-lo. O reino dos céus é assim, desse jeito. Ele pode parecer oculto à maioria. Você notou que Jesus colocou o reino dos céus oculto. Ele pode parecer oculto à maioria, mas quando é revelado,
mostra-se infinitamente valioso. Isso aconteceu conosco, porque esse reino foi revelado a nós e a gente sabe o valor. A gente não troca por nada. Jesus foi revelado para nós. É o tesouro. E nós não trocamos ele por ninguém e por nada. Agora há pouco cantamos um cântico aqui que até emociona. É bem singelo. Que diz assim: reunimos-nos aqui só para louvar, exaltar, engrandecer Jesus, só por causa dele. Aí eu pergunto, você está aqui realmente só por causa dele? Você cantou só por causa dele? Orou só por causa dele? Está ouvindo a palavra só por causa dele? Se isso é verdade com você, então o reino dos céus está revelado para você. Você descobriu o valor dele. O valor dele. E mais, o reino dos céus não é apenas um lugar, uma ideia. É o próprio Cristo, o Rei. Jesus disse: mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Lucas 11, 20, Jesus estava falando a uma turma que estava com raiva dele, e ele diz isso aqui. O que Jesus quer dizer quando diz: a vós é chegado o reino de Deus? É chegado, já chegou. Naquele momento, o que Jesus quer dizer com isso? Eu acredito que ele está se referindo a ele mesmo. Ele está dizendo: eu cheguei, eu estou aqui, eu estou aqui. Cristo é o reino de Deus entre nós. Mais do que isto, irmãos, Jesus é o reino dentro de nós. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão: ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Dentro de vós. Lucas 17, versículos 20 e 21. Depois você pode ver lá. Você vê que não é uma geografia. O reino de Deus, neste momento aqui, não é uma geografia. É um estado interior. Cristo dentro de nós, nos governando, o seu reino se manifestando com poder. Então, Cristo é o tesouro revelado. Cristo é a salvação, como disse Isaías. Eu vou ler aqui também, você pode conferir aí. Isaías 12, versículo 2. Eis que Deus é
não é será, é a minha salvação. E ele coloca no particular aqui. Mas eu digo que Deus é a minha salvação também. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. E observe, Ele, Deus, se tornou a minha salvação. Este versículo está dizendo que o próprio Deus é a salvação, não apenas o autor ou doador dela, mas a própria salvação em pessoa. E quando diz Ele, Deus, se tornou a minha salvação, para mim isso ecoa a realidade da cruz, onde Deus encarnado se fez nossa salvação, morrendo por nós, levando-nos com Ele à morte e em seguida ressuscitando para viver naqueles que com Ele morreram e ressuscitaram. A partir da minha ressurreição, juntamente com Cristo, Ele agora vive em mim, Ele está em mim. Então, o meu Deus é aquele que morreu por mim na cruz, me fez morrer com Ele, nele. E é também o meu Salvador ressurreto, vivendo em mim. Que coisa maravilhosa. O meu Salvador não está longe de mim ou ao meu lado, me instruindo. O meu Salvador vive em mim, Ele está em mim, vivendo. Esse Deus é Cristo Jesus. Deus que se fez homem. E é também Jesus Cristo, o homem ressuscitado, que é Deus. O meu Deus é a minha salvação na cruz. E meu Salvador vivendo em mim. Ele vive em mim. Por isso que eu posso ter comunhão com Ele. Porque Ele não chegou aqui, me deu uma salvação, fico com ela e se mandou. Não, Ele é a minha salvação, Ele é meu Salvador, está em mim, por isso eu posso ter comunhão com Ele. Cristo é a nossa salvação, viva e presente. Não apenas algo que Ele deu, mas algo que Ele é em cada um de nós. Sua morte e ressurreição são eventos não só históricos, mas espiritualmente eficazes na vida do crente. Isaías, ainda que profetizando no contexto do Antigo Testamento, antecipa a salvação encarnada em Jesus Cristo. Deus não apenas nos oferece salvação, Ele mesmo é a nossa salvação. Então, Ele se tornou essa salvação para mim quando Ele veio até mim em Jesus Cristo, em Cristo. Na cruz, Deus encarnado morreu por nós, nos levando com Ele. Ressuscitou e agora vive em todo aquele que crê, que com Ele morreu e também ressuscitou. O Deus que morreu por mim é o mesmo que vive em mim
É importante você saber disso. O Deus que morreu por mim é o mesmo que morreu comigo também, e é o mesmo que ressuscitou, e ressuscitou para que eu pudesse ressuscitar juntamente com Ele, para que Ele vivesse em mim a sua vida justa e santa. Então, não foi um anjo, não foi uma ideia, não foi um esforço humano, foi o próprio Deus. Deus não apenas nos deu salvação, Ele se tornou a nossa salvação. Deus em pessoa se tornou a nossa salvação. Na cruz, Deus encarnado se entregou, carregou o pecado, suportou a dor e nos uniu em sua morte. Eu estava ali, unido com Ele na sua morte. E ao terceiro dia, quando Ele ressuscitou, eu ressuscitei com Ele. Quando eu digo eu ressuscitei com Ele, eu estou dizendo que Deus me ressuscitou juntamente com Cristo. Foi o poder de Deus. E agora Ele vive em mim. O Deus que me amou até o fim, o Deus que se fez homem, é o homem ressuscitado, que é Deus, meu Salvador eterno, em mim, vivendo. É muita coisa, é muita coisa. Só precisamos crer. Jesus Cristo, minha força, meu cântico, minha salvação. Ele é tudo. Ele não para aqui. Ele é tudo. Tesouro maior não há. É como um tesouro oculto da maioria das pessoas. Mas quando é revelado a alguém, ele se mostra tão precioso, tão caro, inigualável, que essa pessoa que foi revelada estará disposta a abrir mão de tudo para obtê-lo, pois entende que seu valor é inestimável. Um tesouro que jamais poderia encontrar outro igual. Só Deus mesmo, irmãos, só o Espírito Santo mesmo, que é Deus, para mostrar para nós quem é Jesus Cristo, quem é Ele, o Deus que Ele é. Isso é cruz, é morte com Cristo. Precisamos dessa experiência. Quem quiser receber o tesouro, precisa estar disposto a perder tudo por Ele. Vou repetir. Quem quiser receber o tesouro, precisa estar disposto a perder tudo por Ele. Isto é cruz. É morte com Cristo na cruz. Esse homem da parábola não estava buscando um tesouro, mas ele o encontrou porque o tesouro foi revelado a ele. Você notou? Ele não estava procurando, mas ele encontrou porque o tesouro foi revelado a ele. Assim é com muitos de nós. Deus nos revela Cristo não por nossos méritos ou esforços, mas por sua graça. Esse tesouro está escondido na verdade da palavra de Deus. Está oculto aos olhos naturais, mas quando o vemos, reconhecemos, vale mais do que tudo o que temos. Essa descoberta nos leva à cruz. Os que encontram Cristo morrem com Ele.
não é só uma mudança de comportamento, mas uma morte espiritual, uma crucificação com Cristo, como Paulo disse, e nós também citamos aqui. Já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo não é apenas alguém que nos ajuda, Ele é a nossa vida. Ele vive em nós. Então, salvação não é uma coisa, é uma pessoa. Tudo está em Cristo. Provérbios 8, versículo 1, só para saber do que está falando, você lê o versículo 1, depois o versículo 35. Não clama, porventura, a sabedoria, e o entendimento não faz ouvir a sua voz? 35. Porque o que me acha a vida, e alcança a favor do Senhor. Você vê que ele começa falando da sabedoria, mas de uma maneira diferente. É como que a sabedoria que ele está se dirigindo fosse uma pessoa, e de fato é. E aí, é dito aí, porque o que me acha, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Esse texto está falando da sabedoria, mas essa sabedoria não é um conhecimento, é uma pessoa, é a pessoa de Cristo. Por isso, quem encontra o tesouro se desfaz de tudo, não por obrigação, mas por alegria. Você viu que o homem ficou muito alegre, muito contente, muito feliz. A vida de Cristo é o supremo tesouro. O homem que achou o tesouro escondeu novamente. Escondeu onde? Onde ele escondeu? Estamos falando agora do tesouro espiritual. No coração, escondeu na sua fé. Jesus disse que o homem que achou o tesouro ficou transbordante de alegria. Transbordante de alegria. E abriu mão de tudo que tinha para possuir aquele tesouro. Transbordante de alegria. Foi e vendeu tudo o que tinha. Mas por que você vendeu tudo que tinha? Porque eu encontrei o tesouro maior do que todos os tesouros que existem. A causa dessa alegria é o tesouro encontrado. Mas quem é o tesouro para nós? É Jesus Cristo. Ele é o nosso tesouro. Então, Ele é a causa da nossa alegria. E a nossa alegria, por que tem tanta alegria? Porque encontrou Jesus. A minha alegria é porque eu encontrei Ele. Não é por outro motivo, por outras coisas. É Jesus. Jesus. Jesus vale mais do que tudo que tenho. Vale mais do que a minha saúde. Tem gente que dá tudo pela sua saúde. Mas eu digo que Jesus vale mais do que a minha saúde. Vale mais do que a minha própria vida. Vale mais do que eu mesmo. Eu estou falando do grande e único tesouro da minha vida. Jesus, que me satisfaz totalmente, que me banca, que me basta, que é suficiente para mim. Que tesouro é este? Este tesouro é Cristo revelado dentro de nós.
2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O que é valioso não é o vaso de barro. Não é o vaso de barro. É o tesouro que está dentro. Nós somos os vasos de barro, mas que contém, que guarda um tesouro, o grande tesouro, Cristo, a vida de Cristo. Vasos de barro são frágeis e destituídos de importância, mas dentro está o tesouro de valor incalculável. A minha pergunta é a seguinte: você tem consciência desse fato? Você tem consciência? Se você ignora o tesouro, você não pode gozá-lo. Se você ignora, se você não sabe, se você ignora, você não pode gozá-lo. Conta-se a história de uma família muito pobre que vivia num pequeno pedaço de terra. Sua vida era marcada por dificuldades e limitações. No terreiro da casa onde moravam, havia uma grande pedra que estava ali há anos. Era ali que costumavam se sentar para conversar, na pedra, descansar, passar o tempo, sem nunca imaginar o que estava debaixo dela. Certo dia, decidiram vender aquela terra e partir em busca de melhores condições de vida. O novo proprietário, ao iniciar a limpeza do terreno, com máquinas, mandou remover a pedra, aquela mesma em que a antiga família tanto se sentava para conversar e tudo mais. Para surpresa de todos, ao virar a pedra, foi revelado um precioso tesouro escondido havia muitos anos, bem ali, debaixo dos pés daquela família. Eles viveram em pobreza, sentaram-se por anos sobre a riqueza imensa, mas nunca desfrutaram dela. Ignoraram o tesouro e por isso nunca o gozaram. Foi exatamente isso que Jesus quis ensinar em Mateus 13:44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo, alegria dele, vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Cristo é o tesouro. Ele está revelado no Evangelho. Mas muitos vivem como aquela família. Ignoram o que está diante deles. Vivem sobre o tesouro, perto dele, ouvindo sobre ele, mas sem nunca possuí-lo, sem nunca desfrutá-lo. Espero que isso não
esteja acontecendo conosco. O baú do Evangelho está aberto. O tesouro não está mais escondido, está revelado. Jesus Cristo morreu e ressuscitou. E todo aquele que crê nele tem acesso a esse tesouro incalculável. Ele não só nos salva, mas passa a viver em nós. Você está ignorando o tesouro? Quem ignora o tesouro não pode gozá-lo. Quem despreza Cristo permanece na miséria espiritual. Mas aquele que crê pode dizer com alegria: Cristo vive em mim. Estou em tudo enriquecido nele, de nada tenho falta. Meu tudo é Cristo. Cristo me basta.